Atenção para o toque de 3 segundos. Oi gente, sou Gisele de Paula, sou mãe 3 vezes, sou mãe da Rebeca, da Maitê e da Liz. Estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha maternidade real, nua e crua. Se você ainda não me conhece lá do Instagram, vou deixar meu arroba aqui para você me seguir lá também. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e ficar de olho que tem muita coisa vindo por aí. Bom, vou contar para vocês como que a maternidade chegou na minha vida, sem me avisar. Eu sei que tem muita gente aí que é mãe 3, 4, 5, até 10 vezes. E não é essa a questão é como eu me tornei mãe tentando não ser mãe. Então, foram 3 métodos contraceptivos que falharam comigo. Exatamente, 3 métodos que falharam e que trouxeram as maiores riquezas da minha vida. Então vamos ao primeiro método. Bom, eu casei em 2009 com o senhor Luiz Eduardo e nós estávamos nos prevenindo porque não estava nos planos ser mãe, nem pai. Tomava anticoncepcional todos os dias, já tinha um bom tempo que eu tomava anticoncepcional, havia parado e voltei a tomar quando eu casei. E o anticoncepcional ele não me fazia muito bem, ele me causava algumas coisas como, por exemplo, enxaqueca. E aí foi o auge em que as pessoas estavam falando de parar de tomar anticoncepcional porque causavam diversos problemas de saúde e a enxaqueca estava me deixando muito preocupada. Então eu resolvi parar, comecei aquele método infalível da minha avó de tabelinha. Isso mesmo, comecei a fazer a tabelinha, só que eu não sou muito boa de conta. Então eu precisei que uma colega fizesse, o cálculo da tabelinha, deixasse tudo marcadinho, tudo anotadinho para mim e eu segui aquelas regrinhas. Isso deu certo 1 mês, 2 meses, só que aí eu resolvi eu mesma fazer a tabela e não deu certo. Ou talvez tenha dado, mas não deu. Coloquei lá os dias e tive relação no dia do auge da fertilidade. Eu não sabia, estava tranquila. Passado alguns dias, minha colega perguntou: e aí, como que anda a sua tabelinha? Como que anda os cálculos? Fui mostrar para ela e foi quando ela viu que eu tinha namorado no auge da fertilidade e ela já falou para mim: você tá grávida? Falei: lógico que não, para com isso. Uma vezinha que eu errei, uma única vez eu vou estar grávida? Não é assim também, né? Mas gente, basta uma vez. Essa uma vez é crucial. E fui esperando lá o dia da minha menstruação. Atrasou 12 dias e eu já estava arrancando cabelos. Resolvi fazer o exame apenas porque precisava fazer o exame para saber o que estava acontecendo, porque se realmente eu não estava grávida, ou por que eu não menstruava. Fiz exame de farmácia, fiz 3 exames de farmácia, todos deram negativo. Mas eu continuava não menstruando. Resolvi fazer o exame de sangue. Fui ao laboratório, fiz o exame e quando fui buscar descrente de um positivo, porque já havia tido 3 negativos no teste de farmácia, fui lá felizinha, peguei o meu exame, positivo. Eu surtei geral, não foi uma coisa do tipo assim, não, foi surtada. Eu tô grávida. Eu surtei, peguei o telefone na hora e liguei pro Eduardo. E eu ligava pro Eduardo chorando aos prantos, que ele não conseguia nem me entender. E eu chorava. E ele falava: o que foi? O que tá acontecendo? E eu não conseguia falar. Foi num suspiro que eu falei: você vai ser pai. E você vai ser pai não incluía em eu ser mãe. Falei, o Eduardo, mesmo do outro lado da linha, eu conseguia ver que ele estava sorrindo de orelha a orelha. Ele estava feliz porque ele ia ser pai e eu surtada, não aceitando a situação, só sabia chorar. E assim foi. Fui me adaptando a estar grávida, fui entendendo que meu corpo ia mudar, que a rotina da minha casa ia mudar, que meu financeiro ia mudar e tudo isso me causava um turbilhão de emoções que eu não sei nem explicar. Eu sentia medo, eu sentia pavor, era tudo ligado ao medo. Eu sentia desespero, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa ali dentro que falava assim: calma que tudo vai dar certo. Eu não conseguia lidar com essa situação no primeiro, no segundo, no terceiro. Foi no 4º mês, foi quando fomos fazer o exame para descobrir qual o sexo do bebê que tudo mudou.
fomos ao laboratório, eu, o Eduardo e minha mãe, para descobrir o sexo do bebê. E naquela época ainda não tinha muito sobre chá revelação, né? Parece que faz muito tempo, mas não faz, apenas 8 anos, 9. O médico fez o ultrassom para descobrir e na hora ele perguntou: vocês querem saber qual o sexo do bebê? Eu nem consegui responder, que o Eduardo e minha mãe já pulou e falou: queremos, pode falar, doutor. E ele mostrou lá na tela e falou assim: olha ali, é uma menina. Gente, eu não tinha nem pensado em nome. Eu não tinha nem ideia de que nome que iria ser, se fosse menina ou se fosse menino. Mas o Eduardo já tinha o nome na ponta da língua. Ele estava lendo o livro de Gênesis e ele se encantou com a história de Rebeca. Na hora, ele pulou e falou: vai ser a Rebeca, é a minha Rebeca. E assim ficou. Eu demorei um pouco para me acostumar até com o nome. Eu ficava treinando em casa. Rebeca, 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 para com isso. Até me adaptar que o nome da minha filha ia ser Rebeca. Mas o mais extraordinário foi que naquele momento eu comecei a me sentir mãe. Foi assim mesmo, eu comecei a sentir que a maternidade estava entrando na minha vida. Então eu comecei a me habituar que aquela barriga não era uma barriga qualquer, era o amor da minha vida que estava nascendo ali. E que eu ia amar ela e eu não sabia nem tanto que eu ainda ia amar aquela criança. Então eu comecei a planejar de forma diferente o quarto, eu comecei a dar cor, eu comecei a comprar acessórios, eu comecei a focar mais no enxoval. Eu tinha muito medo em relação ao meu trabalho, muito medo mesmo, porque eu sou professora de musculação e eu não conseguia enxergar que eu iria dar aula com uma barriga gigante. Eu tinha colegas que tinham engravidado, que trabalhou até os últimos dias, mas eu não conseguia me enxergar daquela maneira. E assim foi acontecendo. Eu trabalhei exatamente até o último dia da minha gravidez. Trabalhei na quarta-feira e na quarta-feira à noite eu ganhei a Rebeca. Mas isso é história para um outro vídeo. Então, fica aqui comigo. Esse foi o primeiro método que falhou, foi a tabelinha, e eu vou contar para vocês qual foi o segundo e o terceiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e ficar de olho. Tchau!